Ora, então, boa tarde a todos os colegas da nossa área da especialização em Engenharia Alimentar. Quem faria a abertura deste evento seria o Sr. Bastonário, e eu sei que o faria com muito gosto, porém, ele ainda está preso numa reunião que eu tive de largar, porque começou às 2h30 da tarde, ainda não acabou, e nessa reunião temos aqui uma notícia interessante, porque o Sr. Bastonário acabou de ser eleito presidente do Conselho Consultivo da A3ES, o que, para grande parte dos colegas, sabe perfeitamente quem é a A3ES e a influência que ela tem na acreditação de licenciaturas e mestrados na engenharia. Por isso, estou aqui eu, em representação dele, que me desagrada imenso estar aqui. Portanto, é com imenso gosto, faço a abertura de mais um evento da Comissão de Especialização em Engenharia Alimentar, da Ordem dos Engenheiros, cuja coordenadora é a Engenheira Margarida Moldão e o vice-coordenador é o Engenheiro António Vicente. Falar do nosso convidado, o Engenheiro António Vicente, é um rol de qualidades espetaculares. Portanto, ele é professor e vice-presidente da Escola de Engenharia da Universidade de Minho, está entre os cientistas mais citados do mundo, é ainda coordenadora adjunto desta especialização, foi distinguido com o Prémio de Mérito Científico 2021, atribuído pela Universidade do Minho, uma referência internacional em ciências agroalimentares, sendo responsável por inovação em ecoembalagens, compostos funcionais e bioativos e nanosistemas para alimentos. Venceu os Food and Nutrition Awards em 2015 e 2017, na categoria de investigação. Está entre os 6.000 cientistas mais citados do mundo para a Clarivate Analytics, tendo mais de 13.000 citações e 120.000 leituras no portal ResearchGate. O tema é um tema muito interessante, é um tema de grande compromisso, que a Comissão até tinha assumido este compromisso perante todos os que estiveram nas últimas sessões de 2020. Portanto, as embalagens de plásticos para alimentos apresentam, de facto, inúmeros benefícios, quer para os empresários, quer para o setor do retalho, portanto, para a produção, para o retalho e para os consumidores. Portanto, normalmente são materiais leves, transparentes, de permeabilidade seletiva aos gases e ao vapor de água. No entanto, estes materiais, estas embalagens, mais do que nunca requerem a sustentabilidade. Portanto, novos materiais são necessários, materiais que tenham biodegradabilidade e que mantenham, de facto, os alimentos com as suas propriedades organolépticas e também de respectiva qualidade alimentar. O nosso orador vai falar sobre o desenvolvimento e aplicações de materiais plásticos biodegradáveis e certamente vamos segui-lo com muito interesse, mas antes ainda gostaria que a Engenheira Margarida Moldão fizesse a sua apresentação. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente da OE, Sra. Lídia Santiago. É de facto um gosto ter a Sra. Vice-Presidente a abrir esta sessão, porque de facto a Sra. Lídia foi uma das grandes impulsionadoras e quem permitiu que esta comissão não se tivesse esvanecido, mas não vamos por aí agora. Ora bem, como muitos se devem dar conta, este é o terceiro webinar que fazemos da Comissão de Especialização de Engenharia Alimentar. Os dois primeiros muito no âmbito da pandemia e agora entendemos que a pandemia passa, está a passar e a engenharia continua
e continua, sobretudo, com desafios muito grandes. E o desafio no que respeita os novos materiais para contacto com alimentos, sejam eles embalagens, ou seja, um simples prato ou talher, é um desafio de facto muito grande. Novos materiais estão a surgir, novos materiais estão a ser testados e aqui o nosso professor António Vicente é uma pessoa que nos vai de certeza tornar este fim de tarde extremamente interessante e motivador para todos nós, falando-nos do desenvolvimento destes novos materiais. Não me vou alongar, porque de facto este formato é muito fastidioso e se ficamos aqui a falar muito não dá, só quero algumas informações, que eu penso que nesta fase já todos estamos muito familiarizados com webinars e já sabemos. Conversa é no chat, que é o que temos estado a fazer até agora, e questões sobre a intervenção do Sr. Professor António Vicente é no Q&A, portanto, e eu no final compilarei as questões todas que forem sendo postas e o professor António Vicente responderá com todo o agrado, de certeza. Pronto, deixo-vos com o professor António Vicente. António, o palco é teu. O palco agora é diferente. Um palco virtual, um palco virtual. Um palco virtual. Bom, Muito obrigada bom, por conhecer. Obrigado à engenheira Lídia Santiago, obrigado à engenheira Margarida Moldão. Muito boa tarde a todos. Fizeram-me o favor de pôr as expectativas lá no alto, portanto agora é só daqui para baixo, meus amigos. Já sabem. Muito obrigado pelo cuidado que tiveram e pela apresentação que fizeram. Eu realmente hoje, o tema que trago aqui, que é já conhecido de todos, foi publicitado devidamente, esperamos nós que seja um tema que vos interesse, admito que sim, caso contrário não estaríeis aqui. Eu, antes até de começar a mostrar-vos os slides que trouxe, tenho que fazer aqui um disclaimer. Estive a pensar um pouco sobre como devia abordar isto e achei que a melhor forma, tendo em conta que se trata de uma ordem profissional e de apresentação para profissionais, achei que a melhor forma de o fazer seria trazendo um exemplo de um trabalho ou de um projeto onde estivemos envolvidos, projeto esse que terminou no dia 30 de setembro passado. Portanto, o primeiro disclaimer que faço é que isto não é qualquer tentativa de publicitar o projeto, porque o projeto já acabou. E também não vai servir para inputs para o projeto ou para outputs do projeto, porque o projeto também já acabou, também já não conta. O que eu queria era, e por favor vejam nesta perspectiva, tudo o que vos vou mostrar, o que eu queria era suscitar várias questões e suscitar várias paixões até em alguns casos, para que depois no final pudéssemos ter uma discussão proveitosa e que fosse interessante para todos. E é esse o principal objetivo da minha apresentação. E, portanto, vou passar agora sim a partilhar o ecrã. Se conseguir, mas acho que sim. Suponho que já estarão a ver. Uhum. Muito bem. Este é o título do projeto. Isto era um projeto europeu. Eu, mais adiante, darei um pequeno resumo dos parceiros, também para terem uma ideia de quem está envolvido e da abrangência que este tipo de temática, porque é isso que realmente me interessa, a aplicação de materiais biodegradáveis plásticos para a indústria e em particular para a indústria alimentar, como vão ver, é extremamente relevante e está cada vez mais na ordem do dia. E, portanto, foi nesse sentido que realmente, pronto, começamos a trabalhar neste projeto e o objetivo principal dele é este que aqui está, minimizar. Eu peço desculpa também, toda a apresentação está em inglês, porque eu achei que havia alguns termos que se eu me pusesse a fazer ensaios de tradução me sairiam muito, muito ao lado. E eu prefiro falar em português e cometer algum disparate ao dizer, mas pelo menos está escrito como deve ser. Presumo que não haverá problemas, enfim, estamos com uma audiência técnica e isso acho que não é de forma nenhuma problemático. Mas dizia eu, o título do projeto, o título não, o objetivo do projeto é este que aqui está. Tentar, por um lado, minimizar o desperdício alimentar, utilizando embalagens de alta performance, baseadas num dos materiais que hoje em dia se considera como, e aqui vai a primeira provocação, com que hoje em dia se considera como sendo um dos principais candidatos a material de base para fabrico de embalagens biodegradáveis, que são os biopoliésteres.
conhecidos PHAs, PHBs, PHDVs, enfim, como lhe queiram chamar, polihidroxialcanoatos. Este número que aqui está, 40%, bom, a fotografia é sugestiva, eu podia ter colocado aqui uma outra que também costumo usar nas minhas apresentações, onde tenho um monte de lixo e um barquinho lá no meio e a pessoa a tentar apanhar algumas coisas lá do meio do lixo, que também é, enfim, sugestiva, mas preferi deixar esta aqui só porque o objetivo é que olhem para este número. 40% é um número que espelha a percentagem de materiais plásticos produzidos a nível mundial que são utilizados para a embalagem. De todos os plásticos, da quantidade total de embalagem de plásticos produzidos no mundo inteiro, e estamos a falar de 250 mil a 300 mil toneladas por ano, 40% vão para a embalagem. E, portanto, às vezes diz-se, o setor automóvel, o setor da construção. Não, embalagem. E, portanto, é realmente um número que me choca e que eu coloquei aqui justamente para vos abanar um pouco. Para nos abanar um pouco. Inadvertidamente excluí-me, estupidamente, porque estou no meio como os outros. Ora bem, então, qual foi ou qual é o interesse que tínhamos neste projeto em particular? Em primeiro lugar, dizer-vos que isto foi um projeto desde o início gizado para terminar com um produto que pudesse já ser testado a nível industrial. Portanto, isto era o primeiro ponto de partida. E isto implicava, logicamente, que tivéssemos um background já bastante forte do ponto de vista científico e tecnológico, mas falarei disso daqui a pouco. Mas isto também pretendia e pretende que o produto ou os produtos que daqui saíssem estivessem bem inseridos naquilo que nós temos hoje em dia como paradigma de conceito de bioeconomia circular. E então o que se pretende é utilizar subprodutos da indústria alimentar para produzir os materiais de embalagem que estamos a considerar produzir, que por sua vez hão de proporcionar as barreiras ativas e passivas, eventualmente, que são necessárias para que eles cumpram a sua função como produtos de embalagem, materiais de embalagem, tentarmos fazer a validação do produto e do seu ciclo de vida e depois perceber como é que no fim de vida do produto ele se vai comportar, esperando nós que isso seja um comportamento adequado àquilo que se espera de um produto que é biodegradável. E, portanto, este é o ciclo que nós esperamos ter, ou esperávamos ter, relativamente aos produtos que o projeto gerou. Depois, temos duas questões que são muito importantes, que são o aumento de escala e a validação do produto ou dos produtos em ambiente já industrial, de retalho, por aí fora, onde vão ser de facto utilizados pelos consumidores propriamente ditos. E, portanto, o que nós escolhemos por base foi, ok, vamos aqui escolher dois sistemas de embalagem baseados em bioplásticos com propriedades passivas, essas, enfim, estarão sempre presentes, e eventualmente com propriedades ativas, caso possível. E isso foi, enfim, uma primeira discussão que tivemos. Chegamos às nossas conclusões, que vos mostro já daqui a pouco, quais seriam os materiais mais apropriados e quais eram os dois sistemas de embalagem que iríamos tratar. Depois, a segunda questão tinha que ver com aquela estratégia de economia circular de que já vos falei e, portanto, teríamos que garantir que a origem dos materiais com que iríamos produzir os nossos materiais de embalagem era ela própria, bio, e, se possível, trazendo as matérias-primas para fazer esses materiais também já de um outro processo anterior, como subprodutos. E isso conseguimos utilizando subprodutos da indústria alimentar, como vos vou mostrar dentro de minutos. Bom, como vos disse, isto é um projeto, foi um projeto bastante grande, com parceiros de toda a Europa, até a Turquia incluindo. Temos aqui gente de empresas
pequenas, temos aqui gente de empresas grandes e muito grandes, está aqui uma SONAI, aqui em Portugal, temos aqui a Universidade Nova de Lisboa, temos a Universidade do Minho, temos o INL, depois temos multinacionais, portanto, temos a Biotrend como indústria também aqui em Portugal, temos parceiros realmente muitíssimo interessantes e que nos permitiram tirar umas conclusões extremamente interessantes, como vos vou mostrar mais tarde. Ora bem, então, tendo em conta a bioeconomia circular de que vos falava, o que é que nós decidimos? Bom, decidimos que iríamos utilizar os polihidroxialcanoatos, neste caso um PHBV, com valdeato junto, e por um lado, portanto isso era o produto do sistema de base para formar a embalagem, mas que não iria ser usado sozinho, iríamos tentar utilizar junto dele enchimentos lenhocelulósicos, de origem lenhocelulósica, que vão descobrir dentro de pouco que se trata nada mais nada menos do que casca de amêndoas, provenientes do descasque da amêndoa, casca de amêndoas micronizadas. Eventualmente, em alguns casos, tentar colocar também celulose nanocristalina, eventualmente produzida a partir da mesma casca de amêndoa com um tratamento posterior. Portanto, foram estas as opções que estabelecemos e, basicamente, depois estabelecemos aquilo que nós achamos que deveriam ser as chaves para o sucesso deste nosso projeto e dos produtos que estávamos a produzir. Primeiro, perceber qual é o perfil de consumidores que estaria disponível a utilizar produtos destes, quais são as tendências de mercado, essas para nós eram mais ou menos claras, mas foi necessário obviamente fazer um estudo. Depois conceber, testar e validar o produto, logicamente, e depois obviamente também ter um suporte adequado do ponto de vista da regulamentação e das análises de risco. Isto porque é um produto novo, vai ser produzido pela primeira vez, temos que perceber depois todas as questões associadas à migração de componentes eventualmente tóxicos para os alimentos, portanto a sua facilidade, a sua utilizabilidade, usability, agora vem a palavra inglesa que não consigo traduzir, mas acho que me entendem, em produtos alimentares, a sua propriedade para contacto com alimentos e tudo isso teve que ser, obviamente, devidamente avaliado. Continuando ainda, depois, obviamente, também teve que se fazer e tem que se fazer sempre uma análise de viabilidade técnico-económica, porque, tendo em conta que este projeto se destina a ter outputs que a indústria possa utilizar diretamente, as perguntas que todos os nossos parceiros industriais faziam eram sempre sistematicamente, ok, mas quanto é que isso custa por quilo, para eu saber como é que comparo isso com o preço de um dos materiais de embalagem tradicionais. E tenho a certeza que será mais caro, sabemos bem disso, mas temos que avaliar quão mais caro é que isso é, para ver se está dentro dos parâmetros que consideramos aceitáveis para poder utilizar este tipo de solução. Portanto, basicamente, o que nós tentamos implementar foi um sistema que pegasse em subprodutos, valorizasse esses subprodutos, neste caso em materiais de embalagem, que podiam ser novamente levados até ao waste, portanto, a integrar o ciclo novamente mais tarde, sendo depositados em aterro, por exemplo, porque se iriam degradar biologicamente e não iriam constituir perigo para o ecossistema. Ora bem, conforme eu vos disse, o projeto não começou e, portanto, eu hoje não quereria muito entrar aqui por questões técnicas que seriam, penso eu, maçadoras e não trariam grande apor aqui à nossa discussão, mas há o mínimo que tenho que vos dizer. E desse mínimo, que é disso que vou falar agora, tenho que vos falar daquilo que foram as nossas interações com a indústria e os nossos problemas quando tivemos que fazer um aumento de escala. Porque, não sei, enfim, algumas das pessoas daqui que eu já fui vendo que estão presentes sabem perfeitamente do que estou a falar, para outras isto será uma novidade, portanto eu vou apresentar como se de novidade se tratasse. Produzir materiais plásticos biodegradáveis à escala laboratorial, não vou dizer que seja fácil, mas é algo que já se fez repetidamente e com sucesso, em boa verdade. O problema está
quando depois na indústria nos dizem, ok, mas olha, essa caixinha de Petri que o senhor tem aí com 55 centímetros de diâmetro, nós agora vamos precisar de fazer um rolo com vários quilómetros de comprimento de plástico e com, no mínimo, 60, 80, 100 centímetros de largura. E, portanto, isto supõe utilizar não alguns gramas de material, mas muitos e muitos quilos. Outra coisa que eventualmente não será conhecido de todos é que uma extrusora industrial, para produzir estes rolos que eu falava, normalmente precisa de várias dezenas de quilos só para começar a aquecer. E depois de aquecer e de entrar em produção contínua, gasta ou queima toneladas por dia. E, portanto, quando eu falo em upscaling, é para aqui que eu estou a falar, não é propriamente produzir uns graminhas no laboratório ou uns poucos quilos numa escala pseudopiloto. E, portanto, se quiserem, um dos principais contributos deste projeto foi justamente provar que é possível pegar em materiais que foram desenvolvidos em laboratório, adaptá-los, falarei um pouco disso já de seguida, e depois dessa adaptação feita, será possível então fazer a sua produção industrial. E aqui está a pergunta: será possível produzir os nossos materiais biodegradáveis numa escala industrial? Que é essa pergunta que eu tentarei responder. E quais são eles? Conforme vos disse, as cascas de amêndoa, que foram micronizadas, portanto moídas até se transformarem num pó, e soro de queijo, que foi aproveitado para, por fermentação por bactérias que produzem o nosso polímero, obter o dito polímero. Aliás, conseguem ver aí na figura, no canto superior direito, onde tem as nossas bactérias, os pontinhos brancos são o polímero. E, portanto, isto já tinha sido conseguido em laboratório há muitos anos. Nós trabalhamos nisto vários anos seguidos em projetos anteriores e, portanto, até aqui este ponto nós chegamos. Portanto, até aqueles 2 frasquinhos nós já temos, ou já tínhamos. Então, qual foi o grande problema? Primeiro, é preciso retirar o nosso polímero dali de dentro. E isso, obviamente, não se faz com pinças, porque as bactérias são muitas e não dá muito jeito. Portanto, temos que ter métodos adequados de extração e depois também é preciso retirar tudo o que não é polímero, porque nos vai afetar o resultado do produto final. Portanto, precisamos não só de fazer a extração do polímero de dentro das células, e depois, como também purificá-lo. E essa purificação, essa separação para purificação, também não é um processo, principalmente quando feito a uma escala já maior, fácil. Há sempre a opção por solventes orgânicos, mas tendo em conta todo o envolvente do projeto, penso que quase que adivinharão que a utilização desses solventes orgânicos não era claramente possível aqui, até do ponto de vista da estratégia que tínhamos para o projeto. E, portanto, também foi preciso desenvolver essa outra parte, não só da produção dos materiais, mas depois da sua purificação, para poder ser utilizados no fabrico dos nossos 2 sistemas de embalagem. Portanto, isto dizendo de outra maneira, na verdade, os ingredientes nós já tínhamos, até já sabíamos como produzir os nossos ingredientes base, na verdade, portanto os PHAs, os PHBVs e as cascas de amêndoa, essas então ainda mais fácil era. Também já sabemos que o material que daqui saísse seria certamente biocompostável, ou seja, quando chamo de biocompostável quero dizer é compostável e é biodegradável. Tentamos juntar numa palavra que traduzisse as duas coisas. Mas faltava aqui a questão da tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, não é tecnologia de extrusão, que essa existia, existe. O grande problema, aliás, que até agora não permitiu que mais materiais deste tipo chegassem às mãos dos consumidores e às nossas empresas de distribuição, é justamente porque as máquinas que hoje em dia produzem os sacos de plástico, de polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade e outras, aqueles trays, portanto, aqueles tabuleirinhos onde se colocam as frutas ou se colocam os bifes no supermercado e tudo isso é produzido com máquinas, para começar são caríssimas, e que obviamente a indústria não está disponível para pagar 10 milhões de euros só para substituir uma máquina que lhe custou 10 milhões de euros por outra que lhe vai custar 10 milhões de euros apropriada para o nosso produto. Portanto, isso está fora de questão. O que teve que acontecer foi justamente o contrário, foi adaptar a formulação do nosso produto de maneira a que pudesse ser utilizada nessas máquinas.
Isso pode parecer uma coisa, ok, foi só mudar lá. Não. Isso demorou, meus amigos, 5 anos. 5 anos de muitas dores de cabeça, posso-vos assegurar. Porquê? Há aditivos que se podem adicionar, mas alguns, por exemplo, fariam com que o produto deixasse de poder estar em contacto com alimentos. Outros, por exemplo, fariam com que o produto deixasse de ser biodegradável. Outros ainda eram tão caros que faria com que o produto simplesmente não pudesse ser adquirido, porque não tinha preço. E, portanto, tudo isto, juntamente com uma janela de operação das máquinas da indústria, que também não é tão larga assim, em termos de pressões, temperaturas, por aí fora, fez com que o projeto realmente tivesse aqui uma batalha feroz. Mas felizmente conseguimos e vou-vos mostrar isso daqui a pouco tempo. Perdão. Isto, enfim, eu acabei por me adiantar na conversa, porque me entusiasmei. Em boa verdade, aqui o que está é justamente aquilo que eu tinha acabado de dizer, ou seja, nós temos que garantir que o produto pode ser processado nas instalações existentes, com as máquinas existentes, e temos também que garantir que tínhamos que conseguir aumentar a escala de produção daqueles 2 ingredientes base que vos mostrei, os polihidroxialcanoatos e as cascas da amêndoa. E agora vou só mostrar aqui algumas coisas. Olhem, isto, por exemplo, são uns bidões que a empresa belga que fez a fermentação, portanto, a produção industrial dos polihidroxialcanoatos por fermentação, recolheu, concentrou e enviou para a Biotrend, que é a empresa portuguesa que iria fazer, ou irá fazer, ou fez, a sua separação e a sua purificação. Com isto conseguimos muitas centenas de quilos e, portanto, já nos permitiu fazer os testes a uma escala simpática. Isto só para vos dar aqui um detalhe da papa que se obtém, para vocês depois perceberem que daqui até um pozinho branco ainda temos um bocadinho que lhe dar e é justamente esse o processo de separação de que vos falava. Depois, isto aqui não tem que ver com o nosso projeto, isto foi uma imagem bonita que eu encontrei só para vos mostrar o processo intermédio, que é, depois de termos os ingredientes, temos que os misturar todos para entrarem na extrusora. E estes pelletzinhos de cor aqui simbolizam os tais aditivos que nós temos sempre que incluir, que incorporar e que tiveram que ser criteriosamente escolhidos para poder garantir a biodegradabilidade do produto, por um lado, e a sua segurança para poder ser aplicado em alimentos e em contacto direto com alimentos, por outro. E aqui estão, muito claramente, os rolos de filme que nós conseguimos. Aliás, daqui do lado esquerdo, vemos uma sopradora, portanto, uma máquina por film blowing. O filme é extrudido em baixo, uma fieira redonda, e depois ar a uma temperatura elevada é insuflado, faz com que o polímero expanda e se forme esta bolha gigante, eles chamam-lhe mesmo uma bolha, uma bubble, esta bolha gigante, que depois vai ser cortada a meio e, ao ser aberta e cortada a meio, dá para enrolar em rolos, que foi o que se vê do lado direito. Portanto, isto é o nosso filme. Um deles, fizemos 20 e muitos ou 30 e tal protótipos, só do filme. E deu uma coisa parecida com isto. Portanto, é um filme que, claro, que não tenha o brilho, nem aquela transparência de um polietileno ou de um PET, mas está perfeitamente para perceber o que está do outro lado portanto, é um filme que pode perfeitamente utilizar-se para alimentos, porque tem a transparência mínima necessária para isso. E aqui está, por exemplo, com uma maçãzinha lá dentro, ou um tomate, penso que até é um tomate, que se consegue ver perfeitamente. Por outro lado, fizemos também, com outra tecnologia completamente diferente, que nós chamamos um tray, portanto um tabuleiro, para transporte de, por exemplo, frutos ou carne, bifes. Aliás, vamos ver a seguir exemplos que eu já vos mostro disto já nos supermercados. E, portanto, este foi o nosso outro produto, que podem dizer, ok, só tinham que pôr o filme mais grosso um bocadinho. Não tem nada a ver, porque as características mecânicas que são necessárias para este tipo de tabuleiros não têm nada a ver com as características mecânicas que tem que ter um filme. Desde logo porque isto vai ter que aguentar com o produto lá dentro e, portanto, não pode rasgar, não pode partir, não pode se lascar. Tem ainda a propriedade de permitir
por exemplo, conter líquidos sem que haja fugas, tem que ter ou poder ser utilizado para uma atmosfera modificada se for preciso e, portanto, também não pode ter buracos, nem pode... Portanto, isto tinha uma série de exigências que não se coadunavam com uma simples transferência do material. Além de que, em cima disso, aqui não se nota, mas este material não é apenas o nosso polímero base. Este material, além de ter aquela mistura de que vos falei, ainda tem uma camada, este sim, com a celulose nanocristalina, porque foi aqui que a utilizamos, para aumentar as propriedades de barreira. E depois tem uma outra camada por cima, novamente, do nosso polímero, porque a celulose nanocristalina não está aprovada para, tal qual, para contacto com alimentos. Portanto, não podia estar em contacto com alimentos. Tivemos que colocar uma barreira por cima. E a cola, aquilo que colou as duas coisas, foi ainda um outro componente, que é uma zaína, que foi, como é que é dizer, aspergida aqui por cima com recurso à eletrofiação. Portanto, electrospinning, para quem já está mais familiarizado com o tema. E, portanto, isto tudo implicou aqui umas soluções tecnológicas que não foram propriamente triviais. E pronto, temos aqui os nossos tabuleirinhos. Este aqui é um exemplo para ficar bonito para a fotografia, como devem imaginar. Já vos vou mostrar as fotos disto nos supermercados. Portanto, conseguimos desenvolver um filme e um tabuleiro que são completamente biodegradáveis, que têm propriedades de barreira adequadas aos produtos a que se destinam e que estão disponíveis para se produzir em larga escala, porque já temos os parâmetros todos acertados em termos de produção, como aliás se viu nas fotos. Agora temos que levar isto para o mercado. E, portanto, esta segunda e última parte da minha conversa será para vos mostrar um pouco daquilo que foi feito, embora sem grandes detalhes, porque acabaria por se tornar maçador e ainda por cima esta sim não é tão a minha área, mas eu fiz questão em trazê-la porque acho que tem aqui alguns resultados e algumas questões que depois valerá a pena conversarmos no final, ou sobre as quais valerá a pena conversarmos no final. Primeira coisa, como é que nós conseguiríamos que aqueles produtos que nem sequer têm um aspecto tão bonito como os outros dos plásticos normais consigam ser alternativas atrativas para a embalagem que existe neste momento? Bom, claro que tem logo, para nós pelo menos, especialistas, tem logo uma atração fantástica, que é o facto de eu poder atirar aquilo para uma lixeira e esperar que aquilo se degrade sozinho, porque de facto acontece isso. Isso não vos vou mostrar, mas esses testes foram todos feitos. E nós, ao fim de 2 meses, o produto estava completamente degradado. E, portanto, tínhamos um grau de degradação acima de 90%, que é perfeitamente simpático, diria eu. Portanto, basicamente, haveria que comparar uma embalagem deste tipo, que está do lado esquerdo, com as nossas. O protótipo que estão a ver do lado direito até é uma foto que já nem sequer é o produto final, foi um intermédio. Eu acho que os finais ficaram mais bonitos, por acaso, mas em todo o caso, pronto, os nossos amigos consumidores tinham que olhar para uma coisa e para a outra e dizer, se calhar até prefiro a da direita. E isto não era trivial, ou não foi trivial. E, portanto, basicamente, tentamos atingir isto que aqui está, ou seja, validar as soluções que tínhamos num contexto de utilização real e, portanto, foi isso que se fez. Ora bem, que contextos foram estes? Bom, um dos filmes, que foi este IPEC 23, também nem sequer posso dar detalhes, como devem imaginar, da Constituição, portanto, vamos continuar a chamar-lhe assim, que foi utilizado para embalar carne e massa pré-cozinhada. Portanto, daquelas embalagens que depois é só levar ao micro-ondas e cozinhar. Isso foi feito pela Tutipasta. A carne foi embalada pela Sonai, aqui em Portugal, pela Migros, na Turquia, e falha-me agora o nome do outro. Olha, não me lembro do terceiro. Pronto, perdoar-me-ão. Do lado direito temos um outro filme com outra formulação diferente que está mais adequado em termos de características de transporte de oxigênio, CO2 por aí fora, portanto de permeabilidade, à embalagem de frutos e vegetais e, portanto, foi esse que se utilizou nesta segunda parte do trabalho.
O processo foi um processo iterativo necessariamente, portanto foram produzidos, daí os 27 e o 23, portanto houve o IPEC 1, o IPEC 2, como devem imaginar, até ao 27 e ao 23, e isto aconteceu porque houve um processo iterativo em que nós testamos soluções, enviamos, os nossos parceiros comerciais disseram não, isto não serve, porque está muito flexível, ou pouco flexível, ou muito quebradiço, ou não cola, não adere perfeitamente à superfície onde nós queremos colar o filme que sirva de tampa às caixinhas, etc, etc, etc. E, portanto, isto foi feito até se conseguir uma solução que fosse razoável ou adequada. E envolveu testes a todo o nível. Portanto, testes no que diz respeito às suas propriedades, às propriedades dos materiais, quer propriedades mecânicas, quer propriedades de permeabilidade, propriedades ópticas, por aí fora. Portanto, isso foi feito tudo, obviamente, de acordo com os nossos parceiros e com o feedback que íamos recebendo. E, basicamente, o que nós queríamos era uma coisa que substituísse estas. Do lado esquerdo, canto superior esquerdo, a Spene Bolognese, daquela empresa, da Tutti Pasta. No canto superior direito, temos aqui um bifinho da Vazia, da raça alentejana, do nosso continente, da Sonai. E na parte de baixo temos aqui aquilo que me parecem ser pepinos, que foram, ou que são produtos vendidos pela Migros na Turquia. Vamos ver como é que isto foi apreciado pelos nossos consumidores. Então, o que é que aconteceu? Houve nossos parceiros, neste caso da Holanda, da Wageningen, que fizeram testes de aceitação de consumidores e tentaram validar os nossos produtos nesse âmbito. Então, basicamente, o que é que os consumidores querem ou precisam? Primeira pergunta. Depois, foi necessário perceber também o que é que os consumidores percebem quando nós lhes comunicamos o que é que aquelas embalagens são, porque isso foi outro assunto extremamente importante. Não serve, não basta colocar uma embalagem só lá no supermercado e esperar que as pessoas a escolham. Se não souberem que aquilo tem aquelas características, ninguém está, obviamente, interessado em pagar mais por um produto que ainda por cima nem percebe porque é que está a pagar mais, porque tem outro lado mais barato. E, portanto, foi preciso perceber se eles, os consumidores, sabiam o que é que queria dizer bio-based, o que é que queriam dizer, o que é que queria dizer tempo de prateleira, o que é que queria dizer biocompostável, e, portanto, saber qual era a apetência que eles tinham e qual era o interesse que eles tinham em ter um produto que tinha estas características face ao outro que era não reciclável e provocava os problemas todos ambientais que estamos todos mais que familiarizados. Tratou-se de um inquérito ainda bastante extenso, foram inquiridas mais de 7.000 pessoas em 7 países diferentes. Claro que, enfim, Wageningen fez um bom trabalho, andou a pesquisar atitudes, dados sociodemográficos, comportamentos em cada país, portanto, cada consumidor, cada país tinha consumidores com características diferentes, também foi interessante ver. Eu não vos vou mostrar nada disso, porque, enfim, daria para estar aqui o resto até a hora de jantar e não faz sentido. Mas o que basicamente fizemos foi colocar aos consumidores uma caixinha destas, onde se escreveu ali embaixo, eu penso que se consegue ler para todos, packaging made from biomaterials and fully home compostable. Portanto, isto é, de facto, um material que, se tivermos um daqueles compostores no nosso jardim, eu por acaso tenho um, se pode tirar lá para dentro, que isto vai à vidinha dele, sem problema nenhum. E as perguntas dos consumidores? Isto é sustentável, esta embalagem? E consegue manter os nossos alimentos suficientemente frescos, em condições e com boa qualidade? Então os resultados, muito ao de leve, foram os seguintes. Eu só vos vou dar as conclusões, como é lógico. Portanto, primeira coisa, qual foi o ranking dos benefícios que os consumidores perceberam que estas embalagens teriam? Perceberam, em primeiro lugar, que seriam embalagens amigas do ambiente e que permitiriam reduzir desperdícios,
reduzir o volume do lixo que se produz. São embalagens que podem permitir que os alimentos se mantenham frescos por mais tempo, que podem preservar melhor o sabor e aspectos nutricionais desses alimentos e que não serão tão mais caras assim. Portanto, isto foi o que os consumidores perceberam. Ou seja quem for quem fez estes inquéritos, vendeu-lhes bem o produto, porque era justamente isto que nós queríamos. Depois, 3.267 pessoas, um inquérito que foi feito a nível mundial, fizeram ou disseram que tinham interesse em comprar, que gostaram da atitude, enfim, geral que o produto lhes fazia ter, ou os fazia ter, portanto, uma atitude relativa à preservação do ambiente, a melhorar a vida no planeta, etc. E também perceberam que havia, de alguma forma, uma disponibilidade praticamente imediata deste tipo de embalagem, se realmente a indústria entendesse que podia começar a implementar. E depois identificamos 5 grupos de consumidores com apreciações diferentes ou padrões de apreciação diferentes, que também foi muito interessante. Então, 89%, ou 39% dos consumidores foram indiferentes, ou seja, tanto lhes faz. E isto percebemos, pelos inquéritos que foram feitos, que se devia simplesmente à falta de conhecimento. Eles não sabem ou não tinham conhecimentos suficientes para perceber que este produto era melhor ou porque é que ele era melhor. E isto, como digo, foi feito em muitos países diferentes. Não sei qual seria ou qual terá sido, posso perguntar, a percentagem em Portugal. Mas também confesso que não quis fazer isso, até por uma questão de, hoje não era isso que eu queria discutir convosco e, portanto, ficamos com este número apenas. Cerca de 40% dos consumidores são indiferentes a este tipo de questões. Portanto, primeira mensagem que eu gostava de discutir convosco, isto é um número que temos que, obviamente, fazer reduzir. Isto só se consegue fazer reduzir via informação. Depois, percebemos também que a cor com que podemos produzir os trays, portanto os tabuleirinhos, tem que ver diretamente com a aceitação que o consumidor tem do produto. Já vos digo qual foi a conclusão, mas, além da cor, aquilo que se transmite no rótulo também tem que ver com a aceitação do produto. E então, quais foram as conclusões relativamente a isto? Primeiro, se no rótulo estiver eco-friendly packaging, que foi considerada uma claim vaga, ou suficientemente vaga, as pessoas não percebiam e atiravam aquilo para dentro do caixote do plástico. Pensavam que era mais uma embalagem de plástico normalíssima e ia para lá. Se, por outro lado, a claim fosse explícita dizendo esta embalagem é compostável, pode deitá-la no lixo, então sim, as pessoas colocavam isto no lixo orgânico. E isto é muito interessante porque tem a ver com comunicação. Outra conclusão. Os trays que eram desta cor assim meia, aqui diz brown, mas na verdade isto não é brown, isto é um bege. As pessoas associavam isto a lixo orgânico. Portanto, associavam isto a uma coisa que deve ter sido produzida com materiais biodegradáveis. E, portanto, estavam muito mais disponíveis para colocar no lixo orgânico porque associavam a cor. Por outro lado, quando tínhamos uma embalagem preta, isto foi o máximo dos tops no que diz de respeito a nice looking, tasty, high quality product, mas isso nós já sabemos que o preto está realmente associado a produtos mais distintos, com melhor qualidade, etc, etc. Portanto, isto foi um pouco sem surpresa, na verdade. Ora bem, outra coisa, nós comparamos as claims e as cores, mas eu fiquei agradado com isto, a claim, ou seja, aquilo que lá está escrito, é mais importante do que a cor para os consumidores quando eles têm que dizer o que acham sobre environmental friendliness, ou seja, a amigabilidade ambiental do nosso produto. Portanto, a cor para eles não é tão relevante como o facto de lá estar escrito muito claramente que o produto é feito com materiais recicláveis
recicláveis não, biodegradáveis e que pode, portanto, ser colocado no lixo orgânico. E, portanto, basicamente, enfim, isto é aqui uma conclusão geral, os consumidores mostraram-se genericamente entusiastas acerca das características do produto, mas educação e boa comunicação do que o produto realmente é são fatores-chave para que isto possa ter algumas pernas para andar. E com esta mensagem deixo-vos o endereço do projeto, caso queiram ir ver, mais alguns detalhes, e estou à vossa disposição para perguntas ou para discutirmos, eu mais que perguntas acho que para discutirmos aqui uma série de questões. Sim, senhor, muito obrigada, António Vicente. Não foi de facto surpresa nenhuma, vindo de quem vinha. Nesta meia hora tivemos aqui um resumo de muitos anos de trabalho. Um resumo que nos deixou todos muito curiosos, mas que mostrou já muita coisa. Eu tenho uma questão também para pôr, mas vou começar por pôr uma que me põe aqui, uma das pessoas que está a assistir, Rui Marinho, pergunta: fez-se um estudo de ciclo de vida para confirmar a sustentabilidade ambiental desta solução quando comparada com as soluções de origem fóssil? Fez, sim, senhor. Era, aliás, uma das tarefas do projeto, uma das work packages, penso que é 6, se não estou em erro. Tinha que ver com isso, foi feita por um dos parceiros especialistas nisso, e a conclusão foi que se realmente o produto for feito a partir daqueles ingredientes que eu mostrei, que tenham sido recolhidos o mais possível a nível local, portanto, reduzindo as questões associadas ao transporte a longas distâncias, a nosso ciclo de vida permitiu concluir que tínhamos aqui um produto claramente mais favorável desse ponto de vista. Sim, mas se, repito, os ingredientes, portanto, o soro de queijo fosse recolhido a nível mais local, portanto, claramente não seria esta a conclusão se ele tivesse que ser transportado de longas distâncias, sei lá, de Portugal para a Espanha ou para outro país qualquer para centralizar a produção dos ingredientes. Sim, senhor, muito obrigada. Não temos ainda mais questões, eu penso que... Margarida, olha, se me permites, tenho aqui uma série de questões, mas que as pessoas foram colocando no chat e não nas question and answers, por isso não acredito, eu não estou a ver no chat. E tu estás a ver o chat, ok. Estou a ver o chat, sim. Eu vou ver se vou conseguir por aqui fora. Deixa eu ver aqui. Se eram postos, se não sei o quê, mas que te puseram a ti então. Está aqui. Não, puseram para todos, penso eu. O adesivo utilizado nos produtos é biocompostável? Sim, aliás foi um dos problemas que nós tivemos que ver, é a Zaina, aqui eu posso dizer, por isso é que nós tinhas dito na apresentação. Por isso é que tivemos aqui uma série de questões para resolver justamente por causa disso, porque havia aqui soluções que eu diria mais imediatas, mas que não tinham esta propriedade e portanto não podiam utilizar-se. A Cláudia Duarte pergunta aqui se o produto já está a ser comercializado e se sim, em que países? É assim, não está, porque, como digo, o projeto acabou de terminar e já foram assinados vários acordos entre os parceiros pertinentes para a exploração comercial, que faltava fazer isso, aliás, isso é um dos outputs do projeto. E, portanto, neste momento temos empresas que são capazes de o produzir e temos empresas que estão interessadas em comprá-lo, portanto, empresas de materiais de embalagem. Portanto, eu penso que não demorará muito até que ele possa estar disponível, mas neste momento não consigo adiantar muito mais. Eu a isso, agora e ainda antes de avançar para aqui, António, perguntava, as questões de segurança, com certeza que estão todas a ser vistas, o poder Sim. pôr aquele garfinho e aquela faca Sim, com certeza. no material de embalagem.
Isso foi avaliado também numa das, foi na Work Package 5, que nós, em que tínhamos que fazer estudos, quer dizer, isso não fomos nós a fazer, neste caso foram outros parceiros, mas que fizeram os estudos todos de migração, consoante as normas europeias, de materiais, para contacto com alimentos, e isso foi tudo validado. Aliás, tivemos um issue com um deles e tivemos que mudar a formulação justamente porque houve essa questão e, portanto, a partir do momento em que resolvemos, ficamos tranquilos nessa... Nessa sequência, a Mariana Fonseca pergunta quais as normas que seguiram para certificar o produto. Mariana, eu sou a pior pessoa do mundo para falar de Responder a isto. normas. Sou muito mau, mas é assim, o que eu posso dizer é, um dos nossos parceiros, que é, deixem-me cá ver, que é para não vos dizer as neiras. Vou só aqui abrir a apresentação, só para não vos enganar. Não vos dar informação errada, vá, enganar, não, com certeza que não era a minha intenção. Mas um dos nossos parceiros, que é... onde é que está? Um deles? Não é isso, é que eu tenho que desligar, porque estou com muitas coisas em cima do ecrã e não consigo. É a Intertec. A Sim. Intertec foi a empresa o parceiro que esteve a auxiliar-nos nesse processo. Portanto, foi eles que nos disseram, esqueçam, não usem esse produto porque isso ainda não está regulamentado, sim, podem usar esse, etc, etc. Portanto, eu quero confiar que isso tudo foi assegurado e garantido. Uhum. Também a Mariana Fonseca pergunta onde realizaram os testes de biocompostabilidade. Quem fez isso foram os nossos colegas de Espanha, do IATA, portanto do CSIC espanhol, mas do IATA, em Valência. Portanto, enfim, acho que os poderão contactar, logicamente, se precisarem de alguma informação extra, claro que sim. O filme transparente que fecha a embalagem é baseado em que material? Pergunta ao Rui Marinho. O filme transparente que fecha a embalagem é o nosso filme transparente, é o mesmo. É o mesmo? É. Que, aliás, foi um dos problemas que tivemos, foi garantir que esse filme aderia ao material da embalagem de baixo, para poder fechá-la convenientemente e podemos, inclusivamente, ter uma atmosfera modificada, se fosse o caso. E outro dos problemas, eu nem falei nisso, não tinha tempo, foi garantir que o filme, portanto, não o tray, o filme, era suficientemente adequado para se fechar uma máquina do tipo Flowpack. Portanto, ele tem que permitir formar aquele balão à volta do produto, se for para embalar no Flowpack, e fazer a selagem convenientemente, sim. E o Vítor Alves pergunta se já conseguiram desenhar embalagens para produtos hortofrutícolas diferentes, dado que eles têm necessidades bem diferentes. Vítor, excelente pergunta. É assim, os produtos que nós testamos foram aqueles que eu vos mostrei, portanto foram pepinos, pronto, de hortofrutícolas, os pepinos, e eu penso que houve outro, mas já não me recordo. Depois foram os bifitos, mas aí não há problema porque não respiram, e muito menos os raviolis ou lá, que era aquela massa já pré-cozinhada que lá estava. Mas o que é que nós temos, Vítor? Temos o tipificado e determinado os intervalos de propriedades que o filme tem. E, portanto, nessa janela, depois temos que fazer o trabalho ao contrário, que é nessa janela ver quais são os produtos hortofrutícolas que encaixam e que, portanto, podem ser devidamente embalados com este tipo de embalagem e os que não encaixam. Dos que não encaixam, ainda nós não fizemos isso, mas ainda se põe, obviamente, a possibilidade de fazer microperfuração, que isso é um tratamento posterior, como sabem, e que, portanto, permite aumentar mais o leque de permeabilidades que a embalagem tem. Mas essa parte aí já não fizemos, claramente. Portanto, ainda temos isso tudo por desenvolver. Já que falas nos fusilis e nas massas, aquelas caixinhas que depois podem ir ao micro-ondas, portanto, depreendo que este material também já foi testado para depois podermos aquecer na própria embalagem. Sim, era esse o objetivo, era um dos principais objetivos, aliás, para essa aplicação em particular, era que ele resistisse e que nessas condições de utilização também mantivesse a sua segurança do ponto de vista de migração. Certo, de migrações. Claro que sim. Ora bem, o Rogério Alves pergunta ainda
o custo por quilo é superior às embalagens convencionais. Sim, com certeza. É significativamente superior, rácio disto? O custo por quilo disto é cerca de 4 vezes superior, 4 ou 5 vezes superior ao das embalagens convencionais. O custo por quilo de material. Agora, tendo em conta a estrutura de custos dos materiais no produto final, isto poderá ser, claro, é sempre significativo, não é? Sei lá, uma embalagem que custe 10 cêntimos vai passar a custar 50 com este tipo de material, isso é evidente. Agora, o que nos disseram os nossos parceiros da indústria é que, dependendo das utilizações, obviamente não podem fazer isto para aqueles produtos de base que estão esmifrados em termos de preço, como é evidente. Terão que utilizar isto, não foi por acaso que vimos ali, não sei se repararam, tiveram esse detalhe, mas, por exemplo, o produto que a Sonai escolheu foi aquela carne alentejana, enfim, já com outro tipo enfim, de preço, e que pode, obviamente, comportar um aumento de preço ou, de alguma maneira, absorver um aumento de preço devido à embalagem, claro que sim, óbvio. Esse percurso ainda temos que o fazer porque, como sabem, certamente, competir com polietilenos e quejandos ao preço a questão é muito, muito difícil, para não dizer impossível. Mas é um desafio grande. Ora É um bem, desafio a Cristina Cunha Queda... Há outras A perguntas Cristina, no bate-papo. eu sei, mas estou a varrer as do que andei. Pergunta se testaram outros resíduos para além da casca de amêndoa. Por acaso testamos, mas foi numa fase muito inicial, confesso, porque andávamos, ou seja, já sabíamos que tínhamos que usar a casca de amêndoa, porque um dos parceiros foi justamente escolhido por causa disso, mas testamos outros resíduos, nomeadamente palhas de trigo, também micronizadas, e dresch, portanto, cascas de malte provenientes do processo cervejeiro. Ok. Só que a dresch tinha um problema extra. Primeiro, tinha uma quantidade de proteína muito maior e de açúcares. E nós não queremos proteína e açúcares misturados, especialmente quando vamos pô-los num processo de extrusão a 170, 180 graus, porque aquilo acastanha quase imediatamente com a reação de Maillard, não é? E, portanto, não foi uma boa opção. Não foi uma boa opção. O Egídio Santos pergunta: quem é o proprietário da patente? O Minho? Temos aqui um produto com potencial valor acrescentado. O Minho tem a copropriedade de porque isto foram feitas vários acordos diferentes, porque devem imaginar num projeto desta envergadura, houve parceiros que estiveram dedicados, por exemplo, a desenvolver determinada parte, outros parceiros estiveram dedicados a desenvolver outra parte, e consoante a parte que estava a ser desenvolvida, ela foi ou patenteada, ou pelo menos registada por parceiros diferentes. E, portanto, essa resposta vai depender muito do tipo de embalagem que se pretende utilizar. Portanto, aqui há várias, não só uma patente, mas várias patentes aqui metidas. E eu não consigo responder diretamente. O Minho tem, sim, entra pelo menos duas, mas há outras. E o senhor Anónimos, que é daqueles senhores muito conhecidos, colocaram a hipótese de fabricar um compósito com outro material compostável mais barato, com o objetivo de diminuir o volume de produto usado e, consequentemente, o preço da embalagem? Nós maximizamos, até onde foi possível, a inclusão das benditas das cascas de amêndoa, porque, conforme está escrito, e muito bem, quanto maior quantidade desse ingrediente utilizássemos, menor seria o custo total, porque esse é, obviamente, o ingrediente mais barato, que não tem quase processamento nenhum. Aquilo é um subproduto, queria, enfim, quando muito para aproveitamento energético, penso que é para isso que estavam a usá-lo, para queima direta, mas como digo, é um subproduto que o único custo que tem aqui, neste caso, é o custo de o moer. E, portanto, embora, enfim, a moagem não seja propriamente um processo
barato em termos energéticos, mas enfim, é muito mais barato do que extrações, purificações, etc, etc, não é? Pronto, e portanto, esta pergunta faz todo o sentido. Agora, nós maximizamos aquilo que podíamos colocar dentro do produto sem prejudicar as outras características que queríamos que ele tivesse, nomeadamente as propriedades mecânicas e as propriedades de barreira. Ora bem, e agora tenho aqui ainda várias questões no bate-papo. Tinha referido que algumas toneladas de filme são queimadas, desperdiçadas para a máquina aquecer antes de produzir qualquer embalagem. Isso acontece apenas com este material biodegradável ou com os tradicionais também? Acontece sobretudo com os tradicionais. Pois, Com todos, porque as máquinas são as mesmas. O problema daquelas máquinas é que elas realmente começam a produzir, e podem produzir dias, continuamente, mas antes tem que atingir um equilíbrio de pressões, temperaturas, etc. E até que isso aconteça, portanto, até que atinja, como se diz em engenharia, o estado estacionário da operação, leva algum tempo, e durante esse tempo estão a queimar material. Quanto maior a máquina, mais material queimam por unidade de tempo, e, portanto, pode chegar a uma tonelada ou uma tonelada e meia. Em alguns casos, nas máquinas maiores, sim. Quando se refere à biocompostagem, os ensaios de biodegradabilidade e compostabilidade foram realizados durante quanto tempo? Isto é, são compostados ou biodegradados em quanto tempo? Olhem, eu tenho, assim, de memória... Os 2 meses, não é? Os 2 meses. Pois. Agora, eu já não, eu sei, assim, eu vou-vos dizer o que sei, pronto. A mais não serei obrigado. Vou-vos dizer aquilo que sei de memória, porque depois de resto, teria que se ver melhor, e teria que ver o relatório do projeto com mais calma, mas, como digo, não fomos nós que os fizemos. Portanto, isto é o que eu recordo das nossas reuniões e onde foram apresentados os resultados do projeto, logicamente, quando foi avaliado pela comissão. Mas dizia eu, foram feitos testes de biodegradabilidade em solo e debaixo do mar. Portanto, até nos mostraram umas fotografias de uns mergulhadores que foram colocar isto no fundo do mar, lá em Espanha, não sei exatamente onde, mas suponho que em Valência, porque foram os que os fizeram, ou lá perto, para ver também como é que isto se degradava no ambiente marinho. Os 2 meses de que me recordo foi em solo. Em ambiente marinho, confesso que não sei. Sei que também teve sucesso, mas não me recordo dos tempos. Pode até ter sido menos ou mais, não sei mesmo. No que diz respeito à compostagem, pois confesso que também não consigo responder. Sei que foram todos eles bem-sucedidos, em quanto tempo, confesso que não sei. Como digo, os 2 meses são a minha referência. Ok. Aqui a Maria Dias faz a pergunta que eu já coloquei sobre a questão de irem ao micro-ondas, portanto já foi respondida, sim. Bem pertinente também. Na embalagem para a carne usaram algum absorvente biocompostável ou a embalagem tinha já essa propriedade? Aquele absorvente que penso que se referem àquele absorvente da umidade. Sim. Já sei. Prefiro não responder para não dizer asneiras. Eu ia dizer-vos que nesta fase, como não era objetivo do projeto, mas para que a embalagem fosse funcional, utilizaram o de sempre, o que se usa nas outras também. Porque sabia que pelo menos por aí seria eficaz e não iria pôr um stress extra naquilo que seria a conservação do produto. Agora, por um lado, percebo a pergunta, que é óbvia, não é? Quer dizer, a pessoa quando deita fora, deita tudo, e portanto também deitará esse bocadinho, esse patch, que lá fica. Não sei se o patch que usaram teria sido biodegradável também, mas enfim, eu estou a crer que terão usado o normalíssimo, o vulgar da Lineu. A Rosa Couto referiu que estas embalagens conservam os produtos frescos durante mais tempo do que os convencionais. Em que medida? O que leva a que isto aconteça? Como disse, os nossos produtos, vou chamar nossos, enfim, portanto, o filme e os trays, os tabuleiros, foram estudados e foram formulados para terem características de permeabilidade muito adequadas aos produtos que já sabíamos desde o início do projeto que iam ser os nossos produtos de trabalho.
E eu acredito que com esta otimização que foi feita em particular para estes produtos, por isso eu tinha respondido há pouco ao Vítor, que para os pepinos sim, para os outros teríamos que ver onde é que se encaixavam, eventualmente microperforando para aumentar um bocadinho mais a aplicabilidade para outros produtos diferentes. Mas, voltando à pergunta que fizeram, estou em crer que foi porque se fez essa otimização desta embalagem para estes produtos em especial que obtivemos uns resultados melhores. Agora, também acredito que se em vez daquele bifinho de carne de alentejana, já não me lembro, não sei se era mortolenga, se não, mas também não importa, se tivessem lá posto uma febra de porco, possivelmente até seria por estar pior do que aqueles que neste momento estão à venda, não sei, confesso que não sei porque isso não se experimentou. Ora bem, estamos quase a chegar ao fim, também já houve muitas questões. A Maria Dias pergunta se também testaram as embalagens para altas temperaturas dos fornos convencionais. É assim, nós temos todo o perfil dos materiais em termos térmicos, ou seja, foram feitos DSC, foi feito TGA, isto para quem não está tão dentro do assunto, termogramas de calorimetria diferencial e por análise termogravimétrica, que nos permitem determinar a partir de que valores de temperatura é que o material começa a degradar-se. Temos esses dados. Eu peço desculpa à Maria, mas não os tenho de cor. Agora, o que eu posso dizer, por exemplo, é que mas não tenho de cor, mas tenho algumas coisas na cabeça. Sei que entre 160 e 170 graus é a temperatura que se usa para extrudir estes materiais, portanto, nos extrusores das empresas que os fabricam. E, portanto, acredito que até esses valores de temperatura o material poderá ser utilizado. Agora, estes, em particular da Tutipasta, foram feitos não para levar ao forno normal, mas para levar ao micro-ondas, que não atinge estas temperaturas. Porque num forno normal, enfim, se a pessoa resolve pôr aquilo no 250 para ser mais depressa e para despachar, acredito que os materiais não resistam. Acredito que não resistam. Sim, senhor. Não há mais questões e já são 7h15. 7h15. Tínhamos previsto que isto duraria até às 7, o que eu não acreditava, dado o interesse do tema e dada a clareza com que as coisas foram apresentadas. Isto levar-nos-ia ainda a muitas mais conversas, a muitas mais questões. Penso que foi extremamente interessante este fim de tarde. Resta-me agradecer a todos aqueles que quiseram estar aqui connosco, que tiveram a curiosidade e o interesse. Sim. E a coragem de ficar até ao fim. E a coragem de ficar até ao fim. Isso não, para mim o importante era que eles aparecessem, porque coragem de ficar até ao fim tu prendes completamente. Portanto, aí não tinha dúvida de que quem entrasse ficava até ao fim. De facto, agradeço imenso a todos e agradeço em particular ao professor António Vicente, que nos honrou com a presença dele hoje aqui. Eu que agradeço. E que, como sempre, com toda a generosidade, expõe as coisas com uma clareza que o caracteriza, e não vou agora dizer mais nada. A engenheira Lídia já disse um bocadinho acerca do nosso colega e amigo António Vicente, e, portanto, resta-me agradecer a todos, agradecer à senhora engenheira Lídia Santiago, a vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, pelo muito que faz pela engenharia em Portugal e, sobretudo, acima de tudo, eu acho que é muito, muito pela engenharia alimentar. A comissão, como eu disse há pouco, a Comissão de Especialização de Engenharia Alimentar estava moribunda. E se não fosse a garra da engenheira Lídia, poderia ter-se perdido um bocadinho. Portanto, muito obrigada em nome de todos os engenheiros alimentares e pronto. Muito obrigada a todos. Muito obrigado também pela oportunidade. Muita gente aqui diz que agradece, que foi muito interessante e portanto... Que haja negócio. Que haja negócio. Que haja negócio. Também espero que vamos ver. Eu tomei a liberdade de dizer há pouco no chat que, tal como os outros webinars, a informação será disponibilizada na plataforma Juntos Somos Engenharia,
e, portanto, a partir da manhã poderão encontrar lá tudo. Muito obrigada a todos. Muito bem, muito obrigado A Ordem também. dos Engenheiros agradece a presença dos palestrantes e também das pessoas que se inscreveram nesta palestra e esperemos pela próxima, que certamente a Comissão de Especialização da Engenharia Alimentar vai ter ainda antes das férias de verão. Presencial. Presencial. Esperemos Vamos que sim, fazer por esperemos que sim. isso. Vamos fazer por isso, sim. Vamos tentar, inclusive, fazer aqui um pequeno jantar, ou um jantar com normas, com regras, como é lógico, mas eu é que agradeço muito as vossas palavras e sem vocês a especialização da engenharia alimentar não tinha ido para a frente. Eu fui, de facto, talvez a cabeça, mas sem os meus bons apêndices. Vocês foram sempre, e vocês sabem, não é a primeira vez que eu digo, nem será a última, nada tinha funcionado. Foram, de facto, extraordinários parceiros. Penso que também houve aqui, é lógico que fui a líder, mas foi muito bom este relacionamento entre nós todos. Foi uma vontade muito grande de vencermos e conseguimos vencer. Eu só tive a vontade e vocês também tiveram muito o vosso empenho. Eu agradeço isso sempre, porque sozinha não seria nada. Obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigado.